Uma gambiarra que dobrou a taxa de resposta de uma pesquisa de satisfação e permitiu o tratamento dos feedbacks negativos que antes eram anônimos. Isso tudo gastando 95% menos do que uma ferramenta tradicional cobraria. Sejam bem-vindos ao GambiCast, o podcast do Merlin que te ajuda a criar soluções pouco convencionais para os problemas do dia a dia. Eu sou Gabriel Costa Mineiro e a gambiarra do episódio de hoje foi enviada pelo Renan, lá da SegMedic. A SegMedic é uma rede própria de ambulatórios médicos que realiza consultas, exames e pequenos procedimentos. Eles têm mais de 20 especialidades e fazem milhares de atendimentos por mês. Lá na SegMedic, eles costumam rodar uma pesquisa de satisfação para todos os pacientes depois de serem atendidos. A pesquisa que eles rodam para isso é o CSAT. Isso é bem importante para melhorar os processos internos e ainda tratar problemas específicos com os pacientes. Desde o começo, toda a pesquisa foi feita com uma ferramenta de formulários lá da Microsoft. Só que eles tinham um problema. Essa pesquisa acabava sendo um pouco anônima. O Renan ele não conseguia identificar o paciente que havia respondido à pesquisa, a menos que ele mesmo próprio ali quisesse se identificar. Ele até colocava 2 campos no formulário para a pessoa responder, né, com o nome e com o telefone. Só que acontece que a maioria das pessoas não se identificavam e aquelas que se identificavam acabavam colocando o telefone fora de padrão, né? Então cada um colocava do jeito, DDD de um jeito, parênteses, sem parênteses, porque não tinha máscara lá para virar um padrãozinho na hora da pessoa colocar o número. E como a maior parte das respostas acabava sendo anônima, era difícil para eles entender realmente quais eram os problemas, de quem, e poder atuar muito especificamente, conversar com aquela pessoa, entender melhor e até resolver o problema daquele paciente mais especificamente. O objetivo aqui passou a ser, então, coletar os dados do feedback e conectar isso com qual cliente, né, qual usuário ali, para eles realmente entenderem quem estava dando qual feedback para poderem atuar em cima. O problema aqui, né, as restrições era o seguinte, eles fizeram uma gambiarra 1.0, que eu já vou explicar para vocês, e aí ela não resolvia esse problema, né, coletava ali os feedbacks, mas não resolvia muito bem esse problema. A segunda restrição é que eles até acharam uma ferramenta para fazer isso, fazia isso muito bem, pegava esse dado automático, não exigia que o usuário precisasse preencher tudo ali, mas o problema é que essa ferramenta era super cara e cobrava R$ 1,50 por resposta. A gente está falando de milhares e milhares de atendimentos por mês, então essa conta aí ficaria mole 30, 40 mil reais. O Renan, então, entendeu bem o conceito por trás dessa ferramenta que funcionava bem e resolveu apelar para a gambiarra. A gambiarra 1.0, né, aquela que não funcionava muito bem, funcionava da seguinte maneira. Eles tinham uma planilha lá na SegMedic com todos os pacientes e os atendimentos que iam acontecendo. A partir daí, eles construíram um scriptzinho que mandava mensagem no WhatsApp individualmente, eles fizeram isso. Então esse script ia nessa planilha, pegava os dados dessa pessoa, mandava uma mensagem no WhatsApp para ela, com uma mensagem desse tipo: oi, você poderia responder aqui a nossa pesquisa de satisfação? E aí colocava um link único, né? Eu falo que é um link genérico ali, pro Microsoft Forms, né? Um formulário lá da Microsoft, onde coletavam os dados e pegava essa resposta e mandava para um Google Sheets. Qual que era o problema aqui? Esse link era o mesmo para todo mundo e esse formulário, a pessoa tinha que preencher tudo, tinha que preencher com o nome, com o telefone, e aí ela falava, né, qual que era a satisfação dela. Só que primeira coisa, o nome e o telefone eram opcionais, então isso por si só já era um pouquinho complicado, porque as pessoas podiam não preencher, né? E isso gerava respostas anônimas. Além disso, como não tinha máscara de telefone, né? Então o padrão de resposta ali do telefone, então o que eles tinham que fazer? Para quem respondia, eles precisavam padronizar, tratar aqueles dados, para aí sim fazer um PROC-V, né? Para fazer uma formulinha ali, que buscava e tentava identificar quem que era esse paciente, para que eles tivessem esse paciente, deu esse feedback. Ou seja, eles não coletavam muitos dados, então eles não sabiam de quem que era o feedback, e aqueles que eles coletavam, eles precisavam ficar tratando, tendo um puta do trabalho manual, porque eram milhares de atendimentos no mês. A única forma de tratar tantos dados na mão é com bastante energia. E falando em energia, é hora desse nosso jabá maravilhoso que acompanha a gente não só em todos os episódios dessa temporada, como em todos os nossos podcasts, o Super Coffee. O Super Coffee, feita pela nossa querida Cafeinarme, é uma bebida energética para você que quer ter maior desempenho físico, mental e inclusive até conseguir fazer essas atividades meio mala aí, mas que precisa de volume, energia e disposição. Quer conhecer mais? Tem link do Super Coffee aqui na descrição do vídeo. Como a gambiarra 1.0 não funcionou tão bem, vai o Renan fazer a gambiarra 2.0, que até era bem parecida, mas teve uma troca, um ajustezinho que já fez toda a diferença. A primeira coisa, né, vou começar do final aqui para explicar, foi trocar do Forms lá da Microsoft para o nosso maravilhoso Merlin, produtor aqui desse podcast incrível. E o que o Merlin faz e qual que é a grande diferença, né? O Merlin, ele é um chatzinho, então ele fazia as perguntas ali
pro paciente sobre a satisfação e tudo mais, mas tinha um detalhe que mudava todo o jogo. O Merlin consegue pegar os parâmetros que estão na URL do chat dele. O que isso significa? O início da gambiarra era bem parecida. Então ele tinha lá um Google Sheets, que tinha todos os dados ali dos pacientes, dos usuários, dos atendimentos. Ele manteve o script WhatsApp, né, mandando mensagem para essas pessoas, mas a diferença é que ao invés de mandar aquele link genérico, ele fazia um link especial. Ele pegava o link do chat do Merlin, que é um link específico, né? Junto desse link, ele colocava 2 parâmetros ali na URL. O nome, né, que era o nome do paciente, que pegava lá da planilha, e colocava também o parâmetro de telefone, que também já vinha dessa planilha. Então esses parâmetros acabavam sendo personalizados. O início do link era o mesmo para todo mundo, só que esses parâmetros aqui variavam de paciente para paciente. E por que isso era importante? Quando abria o chat do Merlin, ele já pegava esses dados aqui que estavam na URL dele, já usava esse valor aqui como parte da conversa, então em vez de ser um oi genérico, já virava um oi João, e quando mandava para a planilha para armazenar esses dados, ele armazenava junto esse número da URL. Então a partir desse momento, ele passava a saber exatamente quem, né, baseado nesses parâmetros, respondeu o que, baseado na resposta do Merlin. A grande transformação aqui então foi exatamente essa: pedir menos dado para o usuário e eu conseguia relacionar todas as respostas, né, todos os dados que ele me dava ali de satisfação com quem era a pessoa. Então a gente passou a ter o nome e telefone de todos os feedbacks, não perdia mais nenhum dado do usuário e ainda, por fim, conseguiu atribuir, sabia exatamente quem respondeu o que e juntava essas coisas. Então eu conseguia lidar com aquele problema muito melhor. Eu sabia exatamente, olha, a pessoa reclamou disso, deu tal nota, quem que é ela? Tem o nome e o telefone dela e eu sabia exatamente quem que era aquele usuário. Gambiarra super simples, rápida de fazer, só que extremamente poderosa e que trouxe resultados incríveis lá para a SegMedic. Como eles faziam menos perguntas agora, né, e ainda faziam uma tratativa melhor ali, chamando a pessoa pelo nome, ficava um negócio mais personalizado, a taxa de resposta do C7 aumentou em 100%, né, aumentou de 10% para 20%, então eles passaram a coletar muito mais dados ali sobre os atendimentos, sobre os clientes. E detalhe, a ferramenta que eles tinham visto, né, a ferramenta cara lá, a taxa de conversão média que eles tinham de referência era 15%. Obviamente podia ser até maior ou menor na SegMedic, mas esse era o benchmark que o pessoal já passava. Então o resultado foi até melhor do que essa ferramenta estava prometendo. Mas mais do que isso, né, tiveram 3 coisas super importantes aqui. A primeira, eles passaram, né, como saber exatamente quem deu feedback, eles passaram a conseguir tratar com os pacientes todos os problemas. Então, alguém reclamou de uma coisa pontual, eles entravam em contato, já investigavam melhor o caso, e antes eles não sabiam exatamente de quem que era aquele problema lá. A segunda coisa é que eles não precisavam mais ficar tratando os dados do telefone, fazendo aquele famoso cornojob, né, que a gente comenta aqui, e nem ficar fazendo proc vem planilha, nada disso. E por fim, teve um impacto muito grande financeiro, porque como eu comentei com vocês, essa ferramenta era bem cara, cobrava por resposta. E o Merlin é bem mais barato. Então, o Renan tem um plano, o Mago, se eu não me engano, que é o de R$ 99,00, e ele simplesmente aumenta, flutua um pouquinho de acordo com o número de respostas, mas não chega nem perto, na verdade, do que ele teria que pagar naquela ferramenta. Então eu não vou falar o nome aqui pra gente não ter muito problema. Para colocar essa gambiarra de pé, o Renan precisou de poucas ferramentas até. Primeira delas foi o Merlin, que fazia, né, tanto a coleta de dados do usuário, mas também fazia aquele trabalho de pegar os parâmetros da URL, colocar na resposta e garantir que os dados saíssem todos padronizados. O Google Sheets, que é quem armazenava tudo isso. O WhatsApp, né, naturalmente, que é quem mandava as mensagens ali. E o script WhatsApp, que era quem fazia esse trabalho de envio um a um dessas mensagens. E as habilidades necessárias aqui, coloquei o primeiro, o Merlin avançado, porque assim, o Merlin ele é bem simples, né, dá para usar ele arrastando caixinha, é bem tranquilo, mas tem algumas coisas permite ali uma gambiarra mais avançada, como foi o caso dessa aqui. A segunda coisa foi que o script de WhatsApp eles mesmos fizeram. Então eles precisaram programar na mão mesmo e fazer essa ferramenta lá dentro de casa. E falando em desenvolver, né, não só a ferramenta aqui de WhatsApp, o scriptzinho, como transformar isso numa carreira mesmo, uma carreira tão quente atualmente, a gente tem que fazer o jabá da nossa maravilhosa Tribe, que é uma escola de desenvolvimento web com 2 grandes diferenciais. Você vai estudar lá por vários meses, só vai pagar o curso quando tiver empregado e ganhando mais de R$3.000 por mês. E além disso, a Tribe também tem uma rede com mais de 200 parceiros, 200 empresas, né, que vão participar
desse processo de alocação dos alunos, contratar essas pessoas para trabalhar. Então, se você quer seguir uma carreira de desenvolvimento web, vai lá na Tribe, tem link aqui na descrição também para você conhecer. E com esse jabá maravilhoso que a gente termina aqui mais uma gambiarra. Lembrando, né, pessoal, que as gambiarras que a gente traz aqui são muito mais para servir como inspiração, como ideia para vocês aplicarem no dia a dia. Não dá para sair aplicando tudo igualzinho, porque o contexto é diferente, os negócios são diferentes, as ferramentas são diferentes. Então, se você conhece alguém que pode se aproveitar dessa gambiarra e se inspirar, compartilhe esse episódio aqui com ela. Muito obrigado e até a gambiarra da semana que vem.